Depois de um ano, finalmente, eu vou gravar o vídeo que eu prometi. Por que viemos morar em Portugal? Então, para começar a nossa história, vou situar um pouquinho vocês de onde a gente veio. Eu, Anthony e Daniel morávamos em um bairro na zona norte do Rio de Janeiro. Na rua onde eu cresci, morei praticamente minha vida inteira. A nossa casa era simples, mas tinha exatamente tudo que a gente sempre sonhou. Tanto que a gente às vezes parava, conversava assim, caraca, tá bom demais pra ser verdade. E realmente, tava bom demais pra ser verdade. Nosso sonho nunca foi morar naquele bairro, muito menos naquela rua. Mas, infelizmente, com os preços dos aluguéis no Rio de Janeiro, se vocês forem procurar, são um pouquinho altos. E nossa condição financeira não era tão boa assim. Foi o que restou. Então, acabamos alugando uma casa na rua onde eu cresci, de uma pessoa conhecida, e começamos a mobiliar ela, colocar do jeito que a gente sempre quis. Enfim, tava tudo bem, a gente estava conquistando as coisas do jeito que a gente queria, tudo fluindo bem. Acabamos esquecendo dos nossos sonhos. Apesar da gente desejar coisas melhores, ir para um lugar melhor, tava fluindo tão bem as coisas, a casa era confortável, era grande, tinha 2 quartos, tinha um quartinho extra de bagunça e tal. Acabamos ficando acomodados naquele lugar e não estava pensando em se mudar tão cedo. Porém, nossos planos nem sempre são os mesmos dos planos de Deus. No dia 6 de setembro, as coisas começaram a mudar. Naquele dia, acordei com a notícia: Diana, colocaram uma barricada no seu portão, toma cuidado. 3 casas acima da minha rua, colocaram uma boca de fumo. E com isso, acabou que as pessoas iam lá, compravam drogas, usavam e jogavam os lixos na rua. E com vento, com chuva e tal, entravam os restos dos pacotinhos, da embalagem de droga lá pra dentro de casa. Virou comum a gente ver homem armado na rua, viciados subindo e descendo a rua para comprar drogas e tal. Virou uma coisa cotidiana. E à noite, algumas pessoas paravam no meu portão para usar droga. Acabava indo muito cheiro lá para dentro de casa. Minha casa era bem próximo da rua, né? No mesmo nível da rua. Tinha um quintalzinho na frente e depois da sala. E acabava que o cheiro entrava lá para dentro de casa. Aí à noite, mesmo calor, a gente tinha que fechar tudo para poder não ir o cheiro lá para casa. Acho que todos os cariocas, ainda mais as pessoas que moram nas áreas mais carentes, já disseram: não, minha área é tranquila, pode ficar tranquilo que na minha área é tranquila. Mas, infelizmente, o Rio de Janeiro está tomado pela criminalidade. E por mais que na sua rua fosse tranquila, às vezes os arredores não são. E eu sempre dizia isso: não, minha rua é tranquila. Mas não tinha como negar mais essa situação. Tava na minha cara, não tinha como falar, não, agora minha rua é tranquila. Não era. Não era um lugar que a gente tinha paz mais. Enfim, nesse momento a gente já começou a planejar o que a gente vai fazer. Vamos sair daqui, vamos precisar de dinheiro, mas para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Quando a gente vai? Começou a gente fluir esse nosso pensamento na nossa cabeça, porque uma coisa eu tinha certeza: eu não queria que meu filho crescesse naquele ambiente, que se habituasse, assim como a grande maioria das pessoas que moram próximas à comunidade se habituasse com criminalidade, se habituasse a ouvir tiros e achasse que isso é comum. E não é. E o ser humano tá sempre se adaptando, então a gente acaba se adaptando. Ah, não, ouvi um tiro? Ah, não, mas o tiro foi 3 esquinas daqui, não tem problema não, aqui você tá seguro. Um grande ponto que eu pensava nesse momento era que eu não queria nunca que meu filho crescesse acreditando que se sentir inseguro num lugar o tempo todo é normal, e não é. Enfim, aí a gente começou a nos prepararmos financeiramente do jeito que podia, porque
Depois que a gente paga o aluguel, faz as compras e tal, não sobra tanto assim, mas com o que a gente podia, a gente tentou se organizar, diminuir despesas para poder realmente dar um fim àquilo, para poder buscar um lugar melhor, porque a gente sabia que o principal tinha que ter dinheiro, teria condições para poder a gente sair sem passar sufoco em algum lugar, para a gente poder sair, mas sair confortável, para não correr do crime, insegurança do crime, e ficar inseguro num lugar que a gente não conhece, que não tem família, sem ter dinheiro. Então foi o nosso primeiro pensamento: precisamos juntar dinheiro. Em outubro de 2021, a polícia começou a fazer operações lá na nossa rua. E assim começaram a ter tiroteio intenso. A qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, qualquer momento do dia, começava o tiroteio e não tinha como se separar. E as crianças às vezes saindo da escola, Daniel indo trabalhar ou então voltando do trabalho. A gente começou a ter medo, ficar alerta o tempo todo para qualquer momento poderia começar o tiroteio. E com isso, os bandidos colocavam de novo a barricada, depois que a polícia saía, a polícia ia lá, tirava a barricada, colocava a barricada, tirava a barricada, e foi o caos. E com isso, o Anthony, que tinha 2 aninhos na época, começou a entrar em desespero, com barulho alto, qualquer um. Mesmo se não fosse tiro, ele entrava em desespero. E a gente, por mais que não tentasse não traumatizar, não fazer aquele momento, um momento que trouxesse traumas para ele, é um momento que é meio desesperador. E ele sempre foi muito atento a tudo, sabe? Então era meio difícil não passar para ele. A gente tentava, quando dava tiro, a gente tentava dar o celular, o tablet, colocava música, botava ele com fone de ouvido para não ouvir, mas todo mundo estava assustado e não tinha muito o que fazer. Não tem como não traumatizar uma criança nesse momento, porque começa o tiro, você pega, corre e leva para um canto da casa que é mais seguro e não tem como não passar isso para ele. A gente, é uma brincadeira, vamos se esconder, vamos brincar de esconde-esconde, mas não tem como, não tem como passar por uma criança, não passar por uma criança essa situação. E junto com isso, ele acordava de madrugada, gritando desesperadamente, gritando assim, berrando, e não adiantava. E a gente tentava fazer tudo possível, dava brinquedo, dava celular, colocava música, ligava a televisão, tentava dar o leite, tentava dar alguma comida, brincava com ele e não adiantava. Ele ficava gritando por muito tempo. Eu comecei a ficar assustada com essa situação, porque para uma mãe eu acho que é desesperador ver o filho assim. E nada que a gente fizesse para acalmar ele ou tentar amenizar essa situação, nada adiantava. Tudo que a gente tentou, nada adiantava. Na madrugada do dia 28 de outubro de 2021, ele teve mais um episódio de terror noturno e ficamos horas tentando acalmar ele, e ele gritando, desesperado. E é um grito diferente. Eu nunca vi ele gritar como ele gritava naquele jeito, naquela época, né? É um grito de desespero, de terror, que a gente até se assustava com os gritos dele. Nesse dia, eu já exausta, quando eu consegui fazer ele dormir de novo, a gente já tava exausto. A gente colocou ele pra dormir, Daniel ficou com ele. E eu fui pra sala e sentei no sofá e chorei muito. Porque eu não queria que meu filho passasse por essa situação. E eu sabia que eu tinha que sair dali o mais rápido possível. Depois de eu me acabar de chorar, Daniel foi pra sala depois. E no momento que ele sentou no sofá pra poder me acalmar e tal, a gente falou praticamente no mesmo momento: não dá mais pra ficar aqui. Que tudo que a gente tinha conquistado ali, que a gente se sentia muito nosso lar, naquele lugar, a gente não sentia mais bem de ficar ali, era uma angústia de ficar naquele lugar, sentia uma insegurança e não era mais nosso lar. Na tarde daquele dia, quando acordei, eu mandei uma mensagem pro meu irmão pedindo se a gente podia passar uns dias na casa dele, porque eu precisava respirar, sair daquele ambiente para poder respirar melhor e, sabe, tentar pensar no que a gente faria
qual seria o próximo passo, porque naquele lugar eu não estava mais conseguindo pensar. No dia 28 de outubro, nós pegamos algumas roupas, algumas coisas nossas e fomos para casa desse meu irmão. Algum tempo depois, a gente conversou com meu irmão, com meus pais, e para resumir um pouco a história, a gente passou um tempo morando com os meus pais e eu tenho muito que agradecer aos meus pais, ao meu irmão, à minha cunhada, por deixar a gente atrapalhar um tempo, porque alguns podem dizer que, não, é besteira, não tinha necessidade de sair correndo de casa assim, mas a gente não queria viver aquilo e graças a Deus a gente teve pessoas que puderam nos ajudar para poder ter um lugar que pudesse nos acolher para a gente não ter que estar vivendo aquilo ali. Ainda mais com uma criança que já estava com a mente toda, toda estragada por causa da criminalidade. Eu não tenho quanto agradecer a eles, porque eu não saberia o que fazer se não fosse eles já ajudando a gente. No dia 19 de novembro de 2021, nós decidimos nosso contrato de aluguel. E realmente falamos, não, chega, basta, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. No início do nosso planejamento, a gente pensou em morar em São José dos Campos, que fica em São Paulo. Mas depois pensamos em ir para Gramado, no Rio Grande do Sul. Mas em um dia apareceu um vídeo do nada assim, sobre como emigrar para Portugal. E no vídeo o rapaz ensinava o passo a passo de como fazer para emigrar e que era possível se legalizar, não precisava estar ilegal naquele lugar. Eu sempre saí do país, mas Europa nunca foi um desejo. Nunca pesquisei nada sobre morar na Europa, como nada. Principalmente Portugal. Nunca vi nada sobre Portugal. Eu não sabia nada sobre Portugal. Mas esse vídeo entrou na minha mente e eu fiquei assim, tipo, será? Será que dá? Mas eu mostrei o vídeo pro Daniel, mas a gente não acreditava que era possível. Pô, a gente tava ficando louco demais. Pra quem não tinha dinheiro nem pra comprar uma passagem de ônibus pra outro estado, imagina pensar em sair do país. A gente achava que era só tipo, muito distante, que não ia dar pra alcançar tão cedo. Se é que um dia a gente conseguisse, né? Eu não lembro se foi nesse mesmo dia ou se foi naquela mesma semana que um amigo do Daniel, que já tinha migrado aqui para Portugal, ligou para ele, mandou mensagem, enfim, falando que o que o rapaz do vídeo tinha dito era realmente possível, que dava para emigrar para Portugal e viver legalmente, dava para se legalizar imigrando para Portugal e que não era tão difícil quanto a gente imaginou. Era realmente possível. E eu lembro, eu nunca vou esquecer desse momento. Ele mandou um áudio pro Daniel dizendo: pô, com o dinheiro que vocês estão querendo juntar para poder sair do Rio para outro estado do Brasil, pô, mais um pouquinho, vocês conseguem sair do país e vir para cá, para Portugal. Aí eu olhei assim pro Daniel, aí gente, caraca, será? E naquele momento minha mente falou assim: é isso que vocês vão fazer. Não sei se foi Deus dando sinal, não sei, mas eu sabia naquele momento que era isso que a gente tinha que fazer, que nós tínhamos que se organizar para fazer isso acontecer. E naquela mesma hora eu lembro que ele estava ainda falando com esse amigo dele. Eu saí, fui pro quarto, peguei o notebook, comecei a fazer várias planilhas, porque eu sou a louca das planilhas. Comecei a fazer várias planilhas pra gente saber se realmente a gente conseguia o valor que a gente imaginou que era preciso. Fiz uma planilha, coloquei todas as coisas que nós tínhamos, que a gente podia vender. Colocamos custo de passagem, custo de passaporte, custo de seguro viagem, tudo que pudesse
gente pudesse imaginar naquele momento, ainda sem saber muito sobre como emigrar. Tudo que a gente podia, a gente colocou naquele planilha, calculei e falei, Daniel, acho que dá. E mesmo antes da gente pensar em sair do país, a gente tinha como meta juntar dinheiro de 6 meses para reserva de emergência. Porque a gente queria sair do país, sair do Rio, né? Mas de uma forma segura, que a gente ia largar emprego, ia começar a vida do zero. Então a gente queria ter uma forma de segurança para, se tudo desse errado, a gente ter uma reserva de emergência. E foi isso que a gente fez. Fizemos uma planilha de custo para 3 pessoas, com 6 meses para sobreviver se tudo desse errado. Isso foi em janeiro de 2022. Então, janeiro de 2022, a gente realmente começou a estudar e começou a se organizar para vir para Portugal. No dia 15 de junho de 2022, a gente comprou a nossa passagem. Apareceu uma oportunidade, uma passagem muito barata. A gente pagou aqui, tem até uma colinha aqui, pagou R$ 4.368, uma passagem para 3 pessoas, ida e volta para Portugal, pela 123 milhas, que por sorte, muita sorte, ou muito Deus na nossa vida, a gente foi uma das últimas remessas que foi entregue realmente, porque depois eles não entregaram as passagens para as pessoas que compraram na época. Nessa passagem promocional, a gente comprava, mas a passagem só seria emitida no mês da viagem. E eles podiam emitir um dia antes ou um dia depois do dia que a gente selecionou. A data que a gente escolheu foi para a saída do Rio de Janeiro, dia 16 de junho, e saímos dia 16 de junho no ano seguinte. Ou seja, nosso planejamento para vir para Portugal demorou 1 ano e 5 meses. Ficamos 1 ano e 5 meses planejando, guardando dinheiro e pesquisando até a gente chegar aqui. No dia 16 de junho de 2022, nós demos entrada no pedido do passaporte. E no dia 30 de junho daquele mesmo ano, o passaporte ficou pronto. No dia 5 de junho de 2023, a companhia que a gente comprou, que foi a 123 milhas, emitiu nossa passagem. E no dia 16 de junho de 2023, a gente embarcou no aeroporto do Galeão para recomeçarmos a nossa vida do zero, buscando um lugar mais seguro e melhor de se viver. Eu ia colocar todas as tabelas nesse vídeo, mas tá já dando muito tempo de vídeo, então vou fazer mais um. Se vocês quiserem assistir, só seguir o canal, que logo eu faço vídeo com tudo explicadinho, com detalhe, todos os custos, quanto que a gente fez de orçamento, quanto que a gente trouxe, quanto que gastamos, quanto que foi passagem, quanto que foi tudo, todos os detalhes. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da nossa história. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, curta, compartilha e não esquece de ativar o sininho para poder ver os próximos vídeos. Até, tchau!